tema que eu sugeri é o seguinte: eu estava refletindo sobre uma questão chamada alinhamento quântico. Tá? O que é alinhamento quântico? É uma forma de entender tanto essa visão da filosofia quântica, não da física quântica, mas da filosofia quântica, e também ver essa questão, vamos dizer assim, como isso se interpreta para a gente que vê o mundo de uma maneira mentalista. Tá? Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Então, alinhamento quântico, para começar a falar, eu tenho que falar um pouco sobre fractais. Tá? O que são fractais? São padrões matemáticos infinitos. Eles são apelidados por muita gente como a impressão digital de Deus, porque eles são tão surpreendentes que é como se fosse uma forma de uma assinatura divina na natureza. Tá? Esses fractais, eles são, na verdade, uma equação matemática super simples que, quando é feita, ela se transforma em algo extremamente complicado, porque ele se repete. Não é? São padrões intermináveis que são, na verdade, simples. E por trás desses padrões, provavelmente, está a estrutura do DNA, a estrutura atômica do mundo. E eles são estudados em várias áreas, porque, por exemplo, para entender as nossas mudanças climáticas, a trajetória, por exemplo, de meteoritos, a gente tem que conhecer uma coisa chamada teoria do caos. É uma geometria do universo. Por que é importante falar sobre isso? Porque pode ser que o entendimento dos fractais vão dar uma lição maior para a gente de como o universo é estruturado. E essa visão do que é um universo estruturado nos ajuda a compreender o trabalho de usar a mente, né, da nossa consciência em relação ao universo. Mas tudo começou com um determinado homem chamado Bernard Mandelbrot. Ele era polonês. Depois ele se naturalizou francês, depois americano. Ele começou a estudar, né, poucas coisas, mas durante a guerra, por causa como ele era de origem judia, né, ele teve que fugir do país, fugiu da Europa, ele não conseguiu completar, mas ele foi estudando muito, foi um autodidata, né? Ele não aprendeu formalmente as informações, mas, por exemplo, eu gostei de uma coisa que eu aprendi sobre ele. Ele era um cara genial, mas ele não sabia tabuada. E foi interessante porque eu não sei tabuada, porque a base matemática, quando eu era criança, eu não quis aprender direito. Mas eu entendo muitas coisas de matemática que eu estudei depois, mas a base da tabuada não peguei. E até hoje eu não sei. Mas hoje em dia tem calculadora em qualquer celular. Mas é engraçado esse ponto. Ele enxergava os padrões ocultos da natureza. Né? Então, ele via regras onde todo mundo via só o caos. Então, se falava de que o mundo era caótico, a entropia do universo, que é uma palavra que significa que tudo tende a se degradar, e ele dizia que não. Tem alguma coisa que a matemática pode descobrir que mostra que o universo não é caótico, e sim ordenado. Então, ele ficou estudando uma base matemática para isso. Não é? Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Um momentinho só. Ele começou a estudar uma base matemática para isso, para tentar entender como é que o universo era estruturado. Então ele achava que os matemáticos tinham passado muito tempo idealizando figuras que eram figuras realmente simbólicas, por exemplo, círculos, quadrados, cones, e eles tentavam entender o mundo a partir de figuras muito simplistas. Então ele dizia uma coisa que eu achei interessante: a nuvem, o que é uma nuvem? Não é uma esfera. As montanhas não são cones, os litorais não são círculos, as cascas das árvores não são lisas. Então os raios não se deslocam em linha reta. O que ele dizia? Que o universo não é feito de figuras exatas como estava na matemática e na geometria. Quando você vai, por exemplo, pega um agrimensor e manda medir um terreno, ele tenta transformar tudo em quadrados, em círculos e retângulos. Mas o mundo não é assim, existe uma coisa mais complexa. Então, esse caos e irregularidade do mundo, né, ele tinha que ser estudado. Ele começou a desenvolver uma maneira de descrever essas formas imperfeitas e complexas do mundo em pequenas equações matemáticas simples. E descobriu que alguma característica matemática comum havia das formas. Por exemplo, havia uma similaridade, por exemplo, na estrutura de uma árvore e os vasos sanguíneos do corpo. Havia uma similaridade na estrutura de uma montanha e uma samambaia. Havia, subjacente a todas as formas do mundo, havia um princípio matemático conhecido como autossimilaridade. Qualquer coisa
tinha um padrão que se repetia milhões de vezes em escala cada vez menores. Por isso o mundo parece complexo, mas na verdade ele tem uma simplicidade dentro dele. A gente vê isso, por exemplo, numa molécula DNA, que são 4 bases moleculares simples se repetindo milhões e milhões de vezes e produzindo, por exemplo, um animal, um ser humano e qualquer outra forma. Então, ele começou a descobrir, por exemplo, isso aí é um brócolis. Se você observar ele no microscópio, um brócolis, esse é um tipo de brócolis específico, né? Não é parecido com brócolis que eu tenho em casa, mas mostra que tudo, essas flores se repetem desde o microscópico formato até o macroscópico, elas se repetem. Esse princípio da ramificação, de que de uma coisa padrão ele se multiplica, aparece nos nossos pulmões, nos vasos sanguíneos, em várias e várias coisas. Essa série de contas repetidas em escala cada vez menores também aparece nos átomos. Ele percebeu que essa lei que ele chamou de autossimilaridade era uma propriedade da geometria, mas também é uma propriedade da natureza. Por isso que ele disse que a autossimilaridade, ele falava que é a impressão digital de Deus. Ele, por exemplo, isso aí são pássaros, nuvens de pássaros. Elas não são exatamente iguais, mas elas seguem um padrão. Por que os pássaros andam numa figura fractal parecida? Então, quer dizer, o instinto deles, a mente dos pássaros, segue um padrão fractal e se multiplica em formas assim, de equilíbrio os pássaros. Então ele começou a desenvolver, e ele, na época ele foi trabalhar na IBM, ele usou computadores avançados na década de 1950 e criou uma superfície que, esse aqui não foi ele exatamente que criou, ele mostrou, olha, uma figura simples como um triângulo, se você multiplicar ela várias vezes, ela se transforma numa figura fractal. Então é provável que todas as figuras que a gente considera simples sejam uma base, uma semente, um conceito, mas a figura real do universo é essa figura multiplicada ao infinito. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se a gente começar a observar, isso é uma boa pista de explicação de como o universo é estruturado. Tá? Então, por exemplo, ele chegou numa equação matemática e ele fez um desenho que, na verdade, é uma figura matemática extremamente simples, que forma uma figura que poderia construir todo o universo complexo a partir dessa figura. Esse é um fractal, um dos famosos feitos por computador, que parece um organismo, parece um micróbio, e ao mesmo tempo é uma figura criada no computador. Se você ampliar essa figura milhões e milhões de vezes, você vai ver mais e mais detalhes nessa figura, e ela continua infinitamente assim. Cada forma dentro desse conjunto contém um conjunto parecido, mas não igual, de formas menores, e outras formas assim, como se fosse todo um universo, a partir de uma figura matemática simples. Em teoria, você pode criar uma infinidade, um infinito dentro do infinito, com uma figura matemática tão simples, que pode ser utilizado por alguns cientistas para explicar o Big Bang. Como é que saiu um universo tão complexo a partir de uma explosão simples, num determinado momento do espaço? Pode ser explicado assim. Então, essa relação, por exemplo, foi estudado isso, a arte também, eles usavam equações matemáticas e, se você pesquisar na internet, você vai encontrar milhões de fractais lindos, fazem figuras maravilhosas, coloridas, intensamente coloridas, mas cada uma delas é uma representação de um possível universo, a partir de uma imagem artística, porque todas elas são infinitas. Então, essa é a visão que nós, que temos essa visão do universo além da física e que existe uma conexão com tudo, pode imaginar que a partir de uma visão simples nós podemos criar uma infinitude. E isso faz a gente pensar o que é simples, o que é complexo. E o que a teoria do caos dizia é que tudo está sendo estagnado, tudo vai para destruição total. E ele disse que não, que a partir dessa multitude tudo se transforma em tudo. Do caos nasce a ordem, então não existe caos no mundo. É como se o nosso universo estivesse sempre se transformando em todas as áreas, nas galáxias e nas partículas, nos pensamentos e nas emoções. Então é impossível prever qual é a transformação do mundo, porque cada um dos pequenos pontos, inclusive os pensamentos, podem se transformar em algo infinito. Nós não vamos saber como realmente lidar com essa infinitude apenas pela razão, porque essa matemática fractal, ela pode prever como é que um determinado fractal pode evoluir, mas a gente não tem todas as informações de todos os componentes. Então essa matemática fractal está sendo relacionada à teoria do caos, descobrindo uma certa beleza oculta do mundo, que o nosso universo é fractal.
Aí nós pegamos aonde está a ciência. Então, por isso, os filósofos começaram a partir da física quântica para entender uma coisa que eles começaram a chamar de filosofia quântica, uma visão filosófica a partir da visão de como o mundo é estruturado. Que nós estamos aqui para aprender e para evoluir, quer dizer, fazer o nosso fractal dos nossos pensamentos cada vez crescer mais. E o mundo, na verdade, eles sabem que não existe matéria real, né? A matéria é uma forma globular, aglutinada da energia. E a energia mesmo é a forma globular aglutinada de uma propriedade de espaço-tempo que eles não sabem o que é. Eles só sabem que existe. Não é? O que eles sabem que existe? Que possivelmente esse fractal, esse objeto geométrico mágico, quando cada parte se transforma num todo e o todo se irradia, faz com que a gente perceba que talvez cada pensamento nosso seja um infinito universo, uma infinita realidade também. Então, a partir dessa compreensão, a filosofia quântica começou a dizer, talvez os universos sejam infinitos também. A própria ciência também fala isso. A realidade pode ser infinita. O universo, esse conjunto de matéria, energia, espaço e tempo, dentro das estrelas, possivelmente a teoria mais aceita hoje em dia é o Big Bang, que um dia houve uma grande explosão e criou esse universo. Só que a mecânica quântica analisa as interações subatômicas e a relatividade, as relações entre a gravidade e tudo no mundo macroscópico. Essa teoria diz que talvez o universo seja composto por infinitos universos diferentes, todos ocorrendo juntos. Mas nós não podemos ter certeza se um deles é objetivo, esse que a gente vive, e os outros são só subjetivos, só potenciais universos. Talvez sejam reais, talvez não sejam. Então, o que nós estamos hoje refletindo é que se nós acharmos que cada um dos nossos pensamentos tem o potencial de se tornar um universo, e tem uma capacidade de interagir com todos os outros universos, a gente deve partir desse princípio para consolidar nossa visão mental, que o universo é mental. Por exemplo, a teoria da relatividade diz que nós, nos últimos 13 bilhões de anos, desde o Big Bang, tudo existe, né? Desde o microcosmo até o macrocosmo. E o Einstein tenta dizer que não, que nós existia uma singularidade onde todo mundo começou. E existem físicos modernos, por exemplo, o Bruno Bento, né? Ele está dizendo que existe uma teoria que junta as duas, que existe uma coisa que ele chama de conjunto causal, um conjunto de leis que cria, mistura essa questão de conjunto de um universo em todos os universos possíveis. Essa teoria diz que a cada momento de o agora está começando um novo universo. Eu não vou me arvorar a dizer que eu vou explicar essa teoria dele, mas ele faz equações matemáticas dizendo, na verdade não existe tempo e espaço. A cada momento de agora começa um novo elemento, uma parte de um novo universo. Se você pensar isso, você pode abstrair o tempo. Ele diz que o seu pensamento, nesse momento do agora, está começando um novo universo. E alguns filósofos metafísicos dizem que se você encarar o universo dessa maneira, você pode estar manifestando o universo como é nesse exato momento, no tempo e do espaço. E se você mudar a sua percepção de ver o universo muda com você. Então, não vou detalhar tanto, mas o que ele diz, umas coisas que são bem interessantes, que o Big Bang seria apenas um momento específico da evolução do universo, e o conjunto causal, nós somos parte desse conjunto causal. Quer dizer, abandone a ideia de sequência de relação causal, de causa e efeito, e pense que nós temos o que ele chamou de transformação assincrônica, que os elementos nascem de forma parcial, não totalmente, de cada momento do presente e do agora. E eu vou dizer o seguinte, a matemática ainda está descobrindo isso. Mas para nós que somos mentalistas, essa parte da ciência avançada nos dá para pensar que universos são isso, são bilhões e bilhões e trilhões, infinitos pensamentos. Deixa eu aceitar mais uma pessoa para poder voltar. Perfeito? Nós somos infinitos pensamentos. Então, quando nós fazemos isso, nós podemos dizer que estamos fazendo um alinhamento quântico. Nós estamos em contato com todo o universo, mas somos o universo também dentro de nós, porque somos tão infinitos como todo o universo é. E isso é uma fonte de meditação profunda. Você imaginar que a tua infinitude e a infinitude do universo comungam um com o outro é uma boa fonte de meditação profunda. Então, isso parte de como a gente deve trabalhar.
A gente deve trabalhar com o nosso autoconhecimento, entender como nós somos, qual é a forma que nós nos entendemos, ter uma autoconsciência nossa. E a partir dessa visão de autoconhecimento e autoconsciência, nós devemos trabalhar nossa respiração consciente, que é uma forma de se conectar com o universo. Uma das formas principais é pela nossa respiração, em uma atenção total ao nosso ser. A técnica da respiração, uma das primeiras que se pode usar, é uma meditação que é usada no Mindfulness, é usada em várias técnicas de respiração, onde você conecta a sua vitalidade, o seu ser, com o universo. E você pode trabalhar a sua visualização e também a sua meditação. Nós usamos essa técnica do dia a dia. O que eu quis colocar é que essa concepção dos fractais e da forma como a física quântica e a forma como essa transformação autossincrônica falam, nos dá um subsídio para entender como é a nossa conexão com todo o universo, para fazer meditações de conexão com o universo. Então, uma sugestão é que a gente pratique todos os dias, independente do nosso dia estar ocupado ou não, pelo menos 5 minutos de meditação consciente. E eu vou sugerir que a gente faça pelo menos 1 minuto agora. O que é esse alinhamento? É como se a gente estivesse sintonizando um rádio com essa frequência ideal do universo. E a gente vai sintonizar isso a partir da nossa respiração. A gente acredita que esse processo, nós vamos trabalhar a nossa saúde física, porque vamos nos auto-observar pela respiração do nosso corpo. E vamos ter a habilidade de começar a influenciar nossos sistemas do corpo. Reduzir o estresse, aliviar a dor, melhorar o nosso sistema imunológico e ter maior clareza mental. Também poderíamos trabalhar nossas emoções e uma parte também nossa espiritual. Como é que a gente vai fazer para fazer isso? Apenas observar a respiração. Mas vamos fazer como? Sente-se por um momento onde você está e feche seus olhos. Inspire profundamente pelo nariz e você pode contar de 1, 2, 3, 4 para a respiração. Segure o ar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. E ao exalar, seja pela boca ou pelo nariz, como for mais confortável para você, conte mais tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você preferir, conte até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você inspira profundamente. 1, 2, 3, 4. Prenda o ar. 1, 2, 3, 4. E exale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você repete essa respiração consciente, você pode repetir primeiro pelos números. Depois de algum tempo de prática, apenas pense que essa respiração é a ponte entre o seu corpo e a sua mente. Para você respirar dessa maneira, de forma consciente, você está envolvendo o seu corpo e a sua mente. Quando você pratica dessa maneira, você regula suas emoções. Porque é impossível você ficar tenso, preocupado, enquanto respira dessa maneira. Você se sente de uma forma mais centrada. Você entra num estado de relaxamento mais profundo. Você reduz o estresse, aumenta a sua concentração, sensação e calma. Você pode ensinar essa forma de respirar para uma criança. Mesmo com 4 anos de idade, ela vai aprender. Enquanto ela cresce, ela vai aprender a ficar mais calma. Você pode ensinar para adolescentes e para pessoas de todas as idades. Controle a sua respiração e você vai controlar a sua vontade, a sua mente sobre o seu corpo. É uma técnica simples. E se você está fazendo enquanto eu estou falando, você já fez a técnica. O ideal é que você pratique isso pelo menos 1 minuto ou 5 minutos todos os dias. Inspira fundo, mesmo de olhos abertos. 1, 2, 3, 4. Prenda o ar. 1, 2, 3, 4. E solte o ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode imaginar certas coisas da sua visualização ou apenas prestar atenção e limpar a mente e prestar atenção na sua respiração. E agora que você fez, caso esteja de olhos fechados, abra seus olhos de novo. E uma outra técnica importante é o da visualização criativa, que nós conhecemos também como programação mental, visualização de objetivos de sucesso, imaginação criadora. E, na verdade, a visualização criativa não é feita apenas para você visualizar seus objetivos, digamos assim, terrenos habituais. Você pode usar a visualização criativa de uma forma de imaginar o seu próprio ser, o seu ser melhor, a sua atitude perante o mundo. Se nós, por exemplo, temos um sentimento, uma emoção de tensão e preocupação perante a vida, a nossa visualização criativa
basicamente deveria ser voltado aos nossos sentimentos e emoções, e não necessariamente em alguma coisa do ter. É importante pensar que nós temos 3 níveis de visualização, que são os 3 níveis de pensamento. São pensamentos do ser, pensamentos do fazer e pensamentos do ter. Pensamentos do ser é nós encararmos nós mesmos como pessoas, com nossa personalidade. Se você se sente como ser, plenamente fazendo e pensando e sendo aquela pessoa ideal que você quer ser. Aquela pessoa tranquila, aquela pessoa com calma, aquela pessoa criativa que você quer ser. Você está manifestando o seu ser, independente dos resultados na sua vida. Você é o ser que você escolheu ser. Isso também é uma visualização. Você pode lembrar de todos os seus objetivos e identificar que objetivos são do ser, que objetivos são do fazer coisas, se desenvolver, ter comportamentos de sucesso, ter mais alegria, um temperamento melhor, conversar com as pessoas com uma atitude adequada. Tudo isso são comportamentos de fazer. E também você pode, claro, fazer visualizações criativas em alguma coisa de ter. Você pode manifestar melhor uma realização. Eu quero ter mais alguma coisa em minha vida, fazer uma programação mental para o seu sucesso. E quando você faz isso, você está focando no seu ser, no seu fazer e no ter, sabendo que o seu ter é uma consequência do seu fazer e do seu ter, e do seu fazer e do seu ter e do seu fazer. Repetindo, quando você faz o seu ter melhor, é que você está alinhando o seu ser com o seu fazer para que a sua visualização do seu ter seja plena. Você aprende a sua visualização que tudo que você escolhe ter deve ser uma manifestação de aprendizado do seu ser e do seu fazer. Porque não é uma forma adequada você apenas pensar no seu ter sem conectar isso com a essência do seu ser. Essa compreensão do universo nos permite entender melhor a diferença entre uma meditação reflexiva e uma meditação contemplativa. A meditação reflexiva é uma meditação boa e que muitas pessoas até acham que não é uma meditação. Meditação reflexiva é você refletir sobre seus objetivos, os seus maiores ideais, aquilo que você quer manifestar, aquilo que você está aprendendo durante a sua vida. Sejam em comportamento, sejam em uma forma de ser. Essa meditação é muito importante. Muita gente não chama isso de meditação, mas é uma meditação importante. As pessoas que manifestam e realizam precisam ter um período de reflexão. E essa meditação reflexiva é pensar e perceber o que você quer manifestar. Fazer o fractal dos seus pensamentos se manifestar no mundo. Mas também é bom ter uma meditação contemplativa. O que é essa meditação contemplativa? É você sentir que você está em fusão com todo o universo, usando uma técnica mental como a da respiração e imaginar que você está em total conexão com todo o universo. Isso é importante, porque quando você faz essa conexão de aceitação do universo, você se torna uma pessoa melhor. De diversas formas, você abrindo a sua mente para novas perspectivas. Você se conecta com algo maior do que você mesmo. Você aprende a virtude, a propriedade do ser, da humildade e da conexão com todas as coisas. Você entende a importância de ter um propósito. Você entende a importância de ter uma curiosidade permanente pela sua vida e pela vida de todo o universo. Você aprende também empatia com todas as pessoas e ter a gratidão pelo tudo que você acontece a cada dia. Você não precisa ter gratidão apenas quando acontece algo especial na sua vida, diferenciado. Você pode ter gratidão pelo que você já tem e é rotineiro e é comum. Pode ter gratidão não só pelo seu prato de comida e pelo simples fato de respirar. E nisso você cria uma atitude de esperança de que seu mundo está sendo mudado, como diz a transformação autossincrônica. Você pode imaginar que nesse momento presente está se transformando em um novo mundo. Você pode imaginar que nesse momento, com esses pensamentos, você está contribuindo a partir de um pequeno ponto, uma pequena fractal dos seus pensamentos, para produzir um mundo melhor. E assim como a ciência fala, você pode transformar com essa visão quântica, de alinhamento quântico, alinhar o seu pensamento a um mundo melhor. E algumas maneiras que você pode fazer isso acontecer. A partir desses pensamentos. Humildade, conexão, propósito, curiosidade, gratidão e esperança.
Quer dizer, a compreensão do universo nos ajuda a transcender nossos limites, nos conectar com algo maior do que nós mesmos.